o que o Corinthians tiver de melhor, mesmo com a falta de... Até porque o Dorival, gente, tá fazendo um trabalho até agora absolutamente, para mim, fraco. Um trabalho que eu vejo jogos do Corinthians, assim, o time não tem nada. E aí, assim, até a vitória contra o meu time, contra o Santos, foi uma coisa assim que o Corinthians não jogou absolutamente nada. O Corinthians ganhou os 3 jogos do Santos em Itaquera nesse ano. Os 3 jogos do Santos jogou mais que o Corinthians. E perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Mas esse último... futebol, né? Mas esse último, assim, o Corinthians não jogou nada, né, meu? E assim, eu vejo o nível, pra mim, depois da saída do Ramon pra entrada do Dorival, cai muito. Acho que a grande preocupação, assim, com relação ao Corinthians é o que fazer. Os caras não podem demitir o Dorival agora com pouco tempo de trabalho. Vão ter que manter. Acreditar na filosofia do Dorival e acreditar que o time vai voltar melhor depois da parada. E aí corre o risco de não voltar e os caras terem que trocar um técnico sem mais parada pra fazer. Então o Corinthians tá numa situação hoje... Mais uma multa, que janela, né, que o pra Corinthians... Eu ia falar, demitir o treinador significa mais dívida. Não, e outra, que janela que o Corinthians vai Dá, fazer? Que janela que o Corinthians vai fazer? Não tem. O Corinthians está devendo mundos e fundos. O Corinthians está. O Yuri Alberto pode sair na janela. Estão falando que a Europa vem forte em cima dele, o sonho dele é jogar na Premier League. O Corinthians hoje vive uma situação assim que ela é... E o cara do time é ele, né? Precisando contratar. O melhor zagueiro do Corinthians está aparecendo aí, é o Gustavo Henrique, gente. Nossa. E não joga porque assim, é de vidro, né? Com todo respeito, então assim, o Corinthians precisa contratar uns 9 caras, como diz o Quesada da última vez que eu vim aqui. E não tem essa perspectiva. Não tem essa perspectiva, a não ser que contrate aí jogadores que estiverem livres no mercado, apostas, e o Fabinho Soldado vai muito bem. O Fabinho Soldado... Não pode sair do Corinthians, recusou, inclusive, o convite antes do Alexandre Matos de vir para o Santos e permanecer no Corinthians e tal. Tem ali o respaldo da diretoria, faz um trabalho legal, mas ele vai ser muito exigido nessa janela agora, porque com esse time aí que o Corinthians está, o que o Corinthians vai aprontar nesse Campeonato Brasileiro? Precisa de um zagueiro, né? Precisa de um zagueiro. Precisa pelo menos de um zagueiro. Pelo menos de um zagueiro ele precisa. E se o Yuri Alberto sair, de uma reposição à altura. Exatamente. Roger Guedes? O Depay vai continuar no Corinthians depois com salários atrasados, como a gente falou, dando umas indiretas nos bastidores. Cara, o Corinthians... Pode chegar na metade do ano, ele pode vazar. Né? Exato. Não, assim, a gente tá vivendo um momento... O Corinthians tá vivendo um momento até por conta da política envolvida com presidente interino, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro do clube, é bagunça, é invasão de torcedor dentro do CT. Cara, assim, e o próprio Garro deu uma entrevista recente dizendo que a política está atrapalhando o clube dentro de campo. Então, assim, são muitos problemas da hora de fora do campo, da questão financeira, para você fazer um bom trabalho no segundo turno. Assim, gente, eu estou muito preocupado, assim. Se eu fosse corintiano, eu estaria muito preocupado com o desempenho do Corinthians no segundo turno. E a cobrança em cima do Dorival para que ele volte o sistema que deu certo, que potencializou Memphis, Garro e Yuri. Que é aquele losango no meio de campo, com o Martínez, com o Carídio. Ele não replica. Que ele não replicou, ele isolou o Yuri Alberto na frente. E a torcida ficou puta, pelo que eu vi, assim, de amigos corintianos e nas redes sociais. Muita gente já criticando o Dorival, mas, ao mesmo tempo, também dando um tempo, assim. Porque... Tipo, chegou agora, trabalho, mas né? assim, acabando o Super Mundial, voltando à nossa realidade aqui, se não ganhar uns 5 jogos aí, quando voltar, acho que a cobrança já começa forte. Mexeu muito também, porque o final... Eu achei absolutamente injusta a demissão do Ramon Dias. Acho que eu também. Sim. E vale exceção lembrar, do Quesada, né? E vale lembrar que, assim, muitos corintianos estavam insatisfeitos com o trabalho dele, apesar de ele ter ganhado o Campeonato Paulista e ter livrado o Corinthians do rebaixamento ano passado. Classificado para Libertadores, apesar do Libertadores, exatamente. Mas, assim, muito torcedor ressabiado, achando que ele não estava usando o melhor que ele poderia usar em termos de esquema tático para o Corinthians e para as peças que o Corinthians tinham. Mas lembrando que ele foi demitido depois de uma declaração do Memphis, né? Exatamente. Verdade. Exatamente. E outra Bem coisa, lembrado. não, é aquilo que ele estava falando. Ele ganha. Ele faz a segunda melhor campanha do retorno do Brasileiro do ano passado. Leva o Corinthians para Libertadores. Ganha o Campeonato Paulista. Aí... O Corinthians não era campeão há 6 anos. 6 anos. Aí é um fiasco a participação dele na Libertadores e na Sul-Americana. Mas isso não é... Não, só na Libertadores. Mas isso não é um privilégio dele. O Corinthians... A história do Corinthians na Libertadores é aquela brincadeira que eu faço, etc. e tal, mas essa é a verdade.
Se você trouxer o Ancelotti, colocar o Ancelotti para dirigir o Corinthians, ele vai ser eliminado pelo Universitário do Peru. Falou espanhol ali na hora de tirar o cara o coroa, os caras já exatamente. tremem, né? Exatamente. Então, você não pode balizar a demissão o trabalho do cara porque ele foi mal na Libertadores. Porque todos os técnicos do Corinthians, à exceção do Tite, foram mal na Libertadores. Ele perdeu pro Barcelona de Guayaquil, que é um time tradicional de Libertadores. Não é que ele perdeu pro É que depois na Tolima. Mas ficou Sul-Americana em foi uma último no vergonha. grupo, Na né? Sul-Americana não é mais O dele. Barcelona não foi Já é nem o pra Dorival. Sul-Americana, nem pro Mas Sul-Americana, assim, é verdade. O Corinthians não poderia ter caído pro Barcelona. E vamos falar a verdade, naquele primeiro jogo, o Ramon Dias teve culpa. Ele escalou muito Ele mudou mal a escalação. time, fez foi um mal. 3 zagueiros aquele dia, despovoou o meio de campo. É o Na hora forte. que o caldo entornou no intervalo, que era para ele preencher o meio de campo, ele tentou soltar ainda mais para buscar o resultado lá e tomou mais um. Tomou mais um e ali ele perde a classificação. O Corinthians quase teve a remontada em Itaquera. Se não tivesse tomado aquele terceiro gol lá, Dava. poderia ter classificado. Dava. Então, assim, o Ramon teve culpa. Mas espera aí. Ninguém tá falando que o Ramon é perfeito, etc. A questão é o trabalho. Quando você analisa um trabalho, você analisa os pontos positivos e os pontos negativos. Treinadores têm erros, treinadores têm acertos. Você tem que colocar numa balança. A balança, pra mim, é positiva. O cara tinha mais de 60% de aproveitamento. Mas e o elenco? Quem é o Sr. Mani, qual é o último técnico que teve mais de 60% de aproveitamento do Santos? Sabe quem foi? Eu sei. Odair Helman. Não. Foi. 60%? Lógico que não, cara. O Paulista dele foi eliminado na primeira fase. Você foi eliminado pro Ituano na Não, tô primeira dizendo o fase. trabalho inteiro. Não, o trabalho, se você contar o trabalho inteiro, ele terminou como estava 13º do campeonato brasileiro. Dá uma olhada. Não chega a 50%. Quem foi o último? São Paulo em 2019, 60% acima. Foi o São Paulo em Vice-campeão 2019. brasileiro. Foi o último. Cara, o Santos não tem um trabalho de 60% mais desde 19, tem 6 anos. O Corinthians tinha um trabalho de 60% mais agora. E os caras falaram: não serve. Mas será que A não gente vai foi atrás do o... Dorival. Mas será que, isso, pô? isso que a Isa falou foi bem lembrado. O Memphis naquela declaração. Será que o elenco já não... Então, dizem não que o sabe. vestiário dele não Então, tava legal. Não sabe, cara. Isso eu as acho que isso pessoas pesou comentam. muito. Pesou É. muito. Isso não eu não sabe. tenho informação. É. Eu não tenho Agora, informação. pra mim, um jogo bem emblemático do Corinthians nessa era Dorival foi Huracan e Corinthians. Porque, assim, o Corinthians jogava tudo bem, o Huracan foi pra final do Campeonato Argentino, lá da Apertura, já tava classificado, mas o Huracan tava com... E, assim, com todo respeito ao Huracan, mas é Huracan. Reserva ainda. né? O Huracan tava com um time reserva. O Corinthians podia empatar o jogo, porque até o finzinho ali o América de Cali tava perdendo, e se empatasse também, o Corinthians empatasse, se classificava. E o Corinthians conseguiu perder, e assim, com uma postura, não sei o que vocês acharam, mas o Corinthians naquele jogo foi muito apático. Parecia Desinteressado, que né? assim, era mais um jogo de campeonato, entendeu? Sim. E o Corinthians, não sei o que acontece, assim, às vezes, sabe aquela chacoalhada, tipo, vamos lá, entendeu? E o Corinthians é um time que, e a torcida corintiana sempre gostou muito de jogadores raçudos. Tanto que o Yuri Alberto, mesmo seus momentos piores e tudo mais, e que foi criticado, mas era muito apoiado por exato. vários torcedores do Corinthians justamente pela raça, raça dele. dele. Romero É um é cara que ídolo se por isso. dedica. Romero também. Só Romero, disso. exatamente. E assim, eu acho que muitos desses jogadores falta um pouco disso também, além de qualidade, falta um pouco disso, sabe? Eu acho que isso também incomoda o corintiano, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra, as eliminações são prejudiciais do ponto de vista financeiro também. Você perde calendário, Você também não pode ser refém você de perde atleta, né? agenda. Não pode, Não exato, pode ser refém não do pode Memphis também. Depay, com todo respeito, assim. Não pode ser. Mas... Cara, o Cruzeiro lá, o treinador lá deles, o Leonardo Jardim, tava metendo a boca no elenco, falando que os caras não corriam, não se dedicavam. E a diretoria bancou, não vou mais mandar um treinador embora. O Dudu fez Ou biquinho e saiu fora. O Dudu fez biquinho, Já tchau, era, Dudu. rua. Por que o Corinthians é subserviente ao Depay? Exatamente. Por quê? E aí o cara fala assim, mas vocês não estão defendendo o Neymar na seleção? Saia dessa. Então. O Depay, sai o Depay é tão decisivo assim pro Corinthians, pra ser subserviente a ele? Eu não vejo assim, Acho que cara. ano passado ele foi muito importante com a chegada dele. Mais fora do que dentro, né? Pode ser, um ponto. Mas eu acho que ele foi muito importante na retomada foi do Corinthians do importante dentro Campeonato de campo. Brasileiro, Mas esse ano acho que tá deixando... Acho que o Garro e o Yuri Alberto são mais fundamentais pro time que ele. Vendo de fora, assim. Achei ele um jogador pouco participativo, mas quando participa é efetivo. 43%, o seu irmão, né? Já que vocês falaram de Santos, vamos falar um pouquinho de Santos. Fala, minha fiel torcida. Então, essas foram as últimas notícias aí do nosso timão. Espero que vocês gostaram. Obrigado por chegar no nosso vídeo até aqui. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva.
aquele sininho de notificações, se não deixou ainda aquele likezão pra estar fortalecendo. Corre lá, deixa aquele like, é de grande importância. Saindo mais notícias do Timão, vou estar trazendo para vocês aqui em primeira mão. E também quero deixar aqui a minha opinião. O Corinthians não deve ser refém do Memphis Depay. Memphis Depay chegou no elenco aí, trouxe grandes coisas boas para o elenco. O time deu uma embalada boa, mas qualquer coisa aí que o Memphis, também minha crítica, o Memphis vai aí, fala, o Corinthians vai e acata, esquece que o Corinthians é o Corinthians. Não sei mais o que está acontecendo no Corinthians. É corrupção, é tudo aí no nosso timão. Nada disso está sendo resolvido. Coloca aqui abaixo também nos comentários a sua opinião. O que está acontecendo no Corinthians? O que o Corinthians deve melhorar? Sabemos que o nosso time precisa de uma zaga, precisa de novos reforços. Também aí com a saída de Yuri Alberto, o Timão vai precisar de um jogador à altura do mesmo. Beleza, rapaziada? Essa é a minha opinião. Se você quer deixar a sua também, fica à vontade. Corre aqui abaixo nos comentários. Deixe sua opinião, que é de grande importância. Valeu, obrigado. Até a próxima notícia. Logo, logo eu tô aqui de volta no nosso canal para deixar vocês totalmente atualizados, beleza?